Quando paramos para refletir sobre a fragilidade da existência humana ao longo dos milênios, uma verdade incômoda se revela. O sofrimento sempre foi nosso companheiro inseparável. Mas há um detalhe peculiar nisso tudo. Nossa capacidade cognitiva avançada nos tornou, paradoxalmente, mais vulneráveis a certos tipos de tormentos que outros animais jamais experimentariam. E essa realidade cruel não começou conosco, os Homo sapiens. Ela permeia toda a linhagem do gênero Homo, que testemunhou o surgimento e o desaparecimento de aproximadamente 14 espécies diferentes. Durante os últimos 2,8 milhões de anos, essas espécies emergiram, lutaram pela sobrevivência e eventualmente se extinguiram, deixando apenas nós como testemunhas de sua existência. Nossa própria trajetória como Homo sapiens se estende por modestos 300 mil anos. Um intervalo que, quando contrastado com os quase 3 milhões de anos da história do nosso gênero, revela-se surpreendentemente breve. E ao contemplarmos essa imensidão temporal, somos confrontados com uma realidade fascinante. O mundo habitado pelos nossos parentes evolutivos era radicalmente diferente do nosso, repleto de perigos únicos, agonias distintas e formas de morte que hoje são completamente impossíveis de recriar. Algumas dessas mortes são tão extraordinárias que desafiam nossa compreensão moderna, não apenas porque os agentes causadores desapareceram, mas porque representam situações biologicamente impossíveis de reproduzir nos dias atuais. Como o caso deste primeiro indivíduo que carrega o título sombrio de ser, até onde documentos científicos confirmam, o mais antigo caso de homicídio já descoberto. O primeiro assassinato documentado. À primeira vista, este crânio fossilizado pode evocar semelhanças com a anatomia humana contemporânea, mas as aparências enganam. Este espécime não pertence à nossa espécie, mas sim ao Homo heidelbergensis, uma forma humana arcaica que prosperou durante a era do Pleistoceno Médio. E se a natureza fragmentada do crânio ainda não deixou claro, este indivíduo enfrentou uma situação catastrófica. Mais precisamente, duas situações catastróficas simultâneas. As perfurações massivas que atravessam seu crânio contam uma história violenta. Quando pesquisadores extraíram este espécime das profundezas de uma formação rochosa espanhola, a causa mortis tornou-se imediatamente aparente. Traumatismo craniano devastador que resultou em morte praticamente instantânea. A questão que intrigava os cientistas era identificar o mecanismo exato dessa lesão fatal. Considerando que cavernas pré-históricas eram ambientes traiçoeiros, repletos de declives perigosos e formações rochosas pontiagudas, a hipótese inicial apontava para um acidente, talvez uma queda desastrosa contra uma protuberância afiada. Contudo, essa teoria rapidamente se mostrou insustentável. Acidentes não produzem perfurações gêmeas com simetria tão pronunciada. Além disso, nenhum predador documentado naquela região geográfica e período temporal possuía a anatomia necessária para infligir ferimentos com esse padrão característico. Mas havia algo profundamente familiar naquelas marcas para especialistas em antropologia forense. Os padrões de dano ósseo correspondiam exatamente aos vestígios deixados por instrumentos líticos primitivos. Mais especificamente, as lesões eram consistentes com o impacto repetido de bifaces, machados de pedra, que causam trauma contundente com características distintivas. Esta descoberta apontava para uma conclusão perturbadora: assassinato premeditado. Datado em aproximadamente 430 mil anos, este heidelbergensis agora ocupa um lugar único nos anais da violência humana. A primeira vítima confirmada de homicídio intencional, comprovando que a agressão letal entre membros do gênero Homo precede em muito o surgimento da nossa própria espécie.
E há um detalhe adicional que torna esta descoberta ainda mais impactante. Este heidelbergensis estava longe de ser a única vítima naquele local. A mesma formação cavernosa revelou milhares de fragmentos ósseos humanos, muitos exibindo traumas similares, embora nenhum tão antigo quanto este espécime particular. A interpretação contemporânea sugere que esta caverna funcionava como um dos mais antigos cemitérios intencionais conhecidos, um repositório deliberado para os mortos, independentemente de terem perecido por violência ou causas naturais. No caso específico do nosso infeliz sujeito, a violência letal provavelmente emergiu de disputas territoriais ou competição por recursos escassos, conflitos que tragicamente culminaram em sua eliminação. Embora certamente não seja uma maneira digna de partir, quando comparamos com o destino de outros indivíduos pré-históricos, talvez tenha sido relativamente misericordioso. Como o próximo caso demonstrará de forma visceral, a dupla predação de OH7. Este espécime, catalogado cientificamente como OH7, representa uma espécie completamente diferente, não um heidelbergensis, mas um Homo habilis, uma das ramificações mais primitivas da nossa árvore genealógica que habitou as regiões orientais e meridionais do continente africano. Uma característica distintiva dos habilis era sua estatura extremamente reduzida. Indivíduos adultos raramente ultrapassavam 1,2 metro de altura, aproximadamente 4 pés no sistema imperial, o que os tornava extraordinariamente vulneráveis em um ecossistema repleto de megafauna predatória. A sobrevivência já era um desafio monumental para esses hominíneos diminutos, mas o destino de OH7 transcendeu qualquer conceito razoável de infortúnio. Sua morte representa outro exemplo de fatalidade que é literalmente impossível de replicar nas condições ecológicas contemporâneas. E diferentemente do heidelbergensis assassinado, OH7 não realizou nenhum feito notável que o distinguisse. Ele simplesmente teve o azar supremo de encontrar criaturas que já não habitam nosso planeta. Predadores extintos de proporções aterrorizantes. Durante sua existência, este habilis habitava uma extensa região pantanosa, onde uma diversidade impressionante de carnívoros competia pelo domínio. As evidências ósseas sugerem que, em um momento aparentemente rotineiro, provavelmente enquanto se aproximava de um corpo d'água para saciar a sede, ele foi emboscado pela criatura mais temível que poderia cruzar seu caminho, um crocodiliano colossal. Mas não era um crocodilo comum. Este era um Crocodilus torbjarnarsoni, a maior espécie de crocodilo verdadeiro que já evoluiu no planeta Terra. Espécimes adultos podiam atingir comprimentos superiores a 7,6 metros e massas corporais que ultrapassavam 2 toneladas métricas. Para contextualizar essa magnitude, imagine um confronto entre uma criança humana moderna e um crocodilo do Nilo adulto, e então multiplique o desequilíbrio de poder por um fator de 3. Era uma incompatibilidade absoluta. As marcas tafonômicas nos ossos de OH7 contam uma história de terror. O crocodilo executou uma emboscada clássica, e o habilis, percebendo o perigo no último instante, tentou uma rotação defensiva para escapar. Mas foi tarde demais. Sua perna esquerda foi capturada pelas mandíbulas titanescas, como evidenciado pelas perfurações massivas no fêmur e na tíbia. Seções inteiras da extremidade inferior simplesmente desapareceram, provavelmente arrancadas durante o death roll, a rotação violenta que crocodilianos usam para desmembrar presas. Em um ambiente quente, úmido e infestado de patógenos, a perda traumática de um membro era equivalente a uma execução diferida, mesmo que a hemorragia não resultasse em morte imediata. Mas o universo aparentemente decidiu que OH7 não havia sofrido o suficiente. Em uma ocorrência quase sem precedentes no registro fóssil,
Evidências sugerem fortemente que ele foi subsequentemente atacado por um segundo predador de categoria taxonômica completamente distinta, um felino de grande porte, comparável em dimensões a um leopardo moderno. É importante esclarecer que não podemos afirmar categoricamente que foi especificamente um leopardo. A espécie Panthera pardus pode nem ter existido naquele período e localização. Mas o padrão de ataque é inconfundível. As lesões concentravam-se na região occipital do crânio, com sulcos longitudinais profundos gravados no osso parietal, marcas perfeitamente consistentes com a anatomia dentária e o comportamento predatório de felinos do gênero Panthera. E para eliminar qualquer ambiguidade quanto ao desfecho, OH7 definitivamente pereceu durante esta sequência de eventos. Tanto as lesões craniais quanto os danos nos membros inferiores não apresentam o menor vestígio de remodelação óssea ou cicatrização, confirmando que a morte ocorreu em um intervalo muito curto após os traumas. Tecnicamente, existe a possibilidade de que o crocodilo tenha infligido o golpe fatal inicial, e o felino simplesmente aproveitou uma carcaça fresca. Porém, considerando que o crocodilo removeu apenas uma extremidade e não consumiu o corpo inteiro, e que o ataque felino focou precisamente na região cervical cranial, consistente com técnicas de caça ativa, diversos pesquisadores propõem um cenário ainda mais perturbador: predação coordenada não intencional. A hipótese de trabalho sugere que, após ser mutilado pelo crocodilo, OH7 instintivamente se virou para enfrentar a ameaquia aquática, posicionando-se de costas para a vegetação ripária. Um felino que observava a situação teria encontrado uma oportunidade perfeita. Uma presa já ferida, distraída e com as costas completamente expostas. O ataque subsequente teria sido rápido e letal. Por mais absurdo que este cenário pareça, não é completamente fantasioso. Documentação zoológica moderna registra múltiplos casos de crocodilos e grandes felinos competindo violentamente pela mesma presa em ambientes africanos. A diferença crucial, e a razão pela qual podemos dormir tranquilos, é que os crocodilos contemporâneos são meras sombras dos leviatãs que exterminaram OH7. Com toda certeza, essa deve ter sido uma experiência absolutamente aterrorizante. Mas é fundamental lembrar: nem sempre as mortes mais violentas são as mais agonizantes. O próximo caso ilustra perfeitamente esse princípio. A tragédia tóxica de KNM-ER 1808. Apresento-lhes o espécime KNM-ER 1808, um Homo erectus queniano que viveu há aproximadamente 1,7 milhão de anos e teve uma relação catastroficamente problemática com a vitamina A. Não o símbolo alfabético, naturalmente, mas o retinol, um nutriente lipossolúvel essencial que, em doses excessivas, transforma-se em um veneno insidioso e devastador. Foi precisamente o acúmulo crônico de vitamina A que aparentemente eliminou esta erectus fêmea em uma época onde a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos evolutivos. E acredite, não há absolutamente nada de agradável nessa forma de partir. Quando seu esqueleto parcial foi exumado em 1974, os cientistas imediatamente reconheceram anomalias profundas. Os ossos exibiam padrões patológicos de crescimento, proliferação óssea excessiva, remodelação caótica e sinais inequívocos de hemorragias massivas e prolongadas distribuídas por todo o esqueleto. Paradoxalmente, não havia evidência de trauma externo ou ferimentos penetrantes. Embora isso possa soar como um enigma médico, para especialistas em paleopatologia, a explicação era cristalina. As deformações correspondiam precisamente ao que observamos em casos documentados de hipervitaminose A, intoxicação por excesso de vitamina A, uma síndrome bem caracterizada tanto em registros históricos quanto pré-históricos.
Este erectus representa o exemplo mais antigo dessa condição jamais identificado em membros do gênero Homo. Os padrões de remodelação óssea indicam que ela sofreu desta intoxicação de forma crônica e prolongada, e foi essa condição debilitante que finalmente a matou. Embora hoje a hipervitaminose A raramente seja considerada letal quando tratada adequadamente, na ausência completa de conhecimento médico, era uma sentença de morte garantida. Presumivelmente, sem qualquer compreensão sobre nutrição ou toxicologia, ela consumia fontes ricas em vitamina A repetidamente, sem perceber o veneno que acumulava em seus tecidos. Além das deformações ósseas visíveis, ela provavelmente experimentou uma constelação de sintomas debilitantes: fadiga extrema, cefaleias intensas, descamação cutânea severa, alopecia progressiva, perda dentária e dores articulares excruciantes, este último sintoma sendo confirmado pelo fato de que seus membros apresentavam as anomalias ósseas mais pronunciadas. É provável que ela tenha enfrentado esse declínio gradual por meses, possivelmente anos, o que nos leva a uma questão intrigante. Qual era a fonte dessa sobrecarga vitamínica? A resposta aponta para um único suspeito dietético: o fígado de carnívoros de grande porte. Este órgão é notoriamente rico em retinol e, em alguns predadores modernos, o urso polar sendo o exemplo mais extremo. O fígado pode concentrar quantidades tão massivas de vitamina A que uma única porção conteria o equivalente a mais de 150 anos da dose diária recomendada para um humano adulto. O desconhecimento dessa realidade bioquímica provavelmente desempenhou um papel fatal em seu destino. Consumir o fígado de predadores abatidos pode ter parecido uma escolha nutritiva inteligente, mas acabou sendo uma forma lenta e agonizante de autointoxicação. Talvez não tão dolorosa quanto a próxima morte que examinaremos, mas certamente horrível à sua própria maneira. O terror. Vindo dos céus. A criança de Taung. Hoje, quando algo nos assusta ou ameaça, nossos instintos nos levam a examinar o ambiente ao redor na altura dos olhos, ou se estivermos em água, olhar para baixo, procurando por perigos submersos. Mas quase nunca direcionamos nosso olhar para cima, para o céu. Essa omissão seria fatal há milhões de anos, porque aves de rapina colossais dominavam os céus africanos e não demonstravam qualquer hesitação em atacar hominíneos, especialmente os pequenos e vulneráveis australopitecíneos, que neste caso específico foi extraordinariamente azarado. Embora este caso tecnicamente viole nossa regra de focar exclusivamente em membros do gênero Homo, já que os australopitecíneos são ancestrais mais distantes, a singularidade e o horror deste incidente justificam plenamente sua inclusão. A criança de Taung foi descoberta com traumas faciais e cranianos terríveis, perfurações profundas nas órbitas oculares e lacerações extensas no topo do crânio. Curiosamente, esses danos são virtualmente idênticos aos padrões observados em primatas contemporâneos que foram vítimas de águias de grande porte. Isso sugere fortemente que uma ave de rapina massiva cravou seu bico poderoso e suas garras afiadas nos olhos e no crânio da criança, provavelmente, e esperamos fervorosamente, matando-a instantaneamente antes de transportar o corpo para ser consumido em um local seguro. Mas a narrativa não termina aí. A morte da criança de Taung gerou um segundo mistério fascinante. O espécime recuperado consiste apenas no crânio. O restante do esqueleto nunca foi localizado. Mais intrigante ainda, este crânio foi descoberto em uma região remota do deserto do Kalahari, dentro de uma caverna completamente isolada, sem qualquer outro osso, humano ou animal, nas proximidades. Isso levou os pesquisadores a uma questão desconcertante.
como aquele crânio solitário chegou precisamente àquele local? A resposta mais provável deu origem a uma hipótese secundária fascinante. Após a morte, o esqueleto completo da criança de Taung foi utilizado pela ave de rapina como material de construção para um ninho. Com o tempo, o crânio se desalojou da estrutura e rolou para uma caverna adjacente, onde permaneceu preservado por aproximadamente 2,8 milhões de anos até sua eventual redescoberta. Depois de contemplar essa história, garanto que você nunca mais observará aves com a mesma inocência. O último suspiro do Homo erectus. Mas algo que provavelmente já inspira cautela instintiva é a água. Apesar de ser a essência da vida, ela também pode ser um instrumento de sofrimento extremo. O afogamento é consistentemente classificado como uma das experiências mais aterrorizantes que um ser humano pode enfrentar. Este destino trágico possivelmente acometeu toda uma população de Homo erectus, ou pelo menos o que restava dela nos seus momentos finais como espécie. Os erectus foram indiscutivelmente uma das espécies humanas mais bem-sucedidas da história evolutiva. Foram os primeiros membros do gênero Homo a migrar para fora da África, os pioneiros na colonização da Europa e da Ásia, e detêm o recorde de longevidade como espécie, sobrevivendo por quase 2 milhões de anos. A Ásia seria seu último refúgio. Os fósseis mais recentes de Homo erectus, confirmados cientificamente, datados de aproximadamente 110 mil anos, foram descobertos em Java, na Indonésia. E o mais perturbador é que todos parecem ter perecido simultaneamente em um evento catastrófico de mortalidade em massa. Há quase um século, uma expedição paleontológica na ilha descobriu um autêntico cemitério natural contendo mais de uma dúzia de espécimes erectus. Todos adultos, todos entrelaçados e misturados caoticamente no mesmo depósito geológico. A ausência de indicadores de doenças crônicas, ferimentos violentos ou senescência avançada levou os pesquisadores a uma conclusão inevitável. Todos morreram simultaneamente, vítimas de um único evento catastrófico. Mas qual fenômeno poderia causar uma mortalidade tão massiva e súbita? Com base na análise estratigráfica dos sedimentos circundantes, concluiu-se que uma inundação catastrófica desempenhou um papel central na formação deste depósito. A hipótese de trabalho sugere que os corpos foram arrastados pela correnteza até um gargalo estreito em um sistema fluvial, onde ficaram presos junto com troncos de árvores e outros detritos, formando essencialmente um engarrafamento macabro de carcaças, que posteriormente fossilizou. Isso não comprova necessariamente que eles morreram afogados nesta enchente específica, apenas que foram transportados por ela em algum ponto após a morte. Contudo, a hipótese de afogamento coletivo permanece como a explicação mais parcimoniosa. Teorias mais recentes sugerem que o evento pode ter sido desencadeado por atividade vulcânica. Erupções vulcânicas geram lahares, fluxos devastadores compostos por rochas fragmentadas, lama e água em temperaturas variáveis que descem as encostas de vulcões, obliterando tudo em seu caminho e frequentemente transbordando sistemas fluviais. Eventos modernos documentaram lahares percorrendo mais de 100 quilômetros e causando dezenas de milhares de fatalidades. Se um lahar vulcânico foi realmente responsável pela morte destes últimos erectus, então este sítio paleontológico pode representar uma das raríssimas evidências diretas de um evento de extinção capturado em tempo real. Vale enfatizar, contudo, que nem erupções vulcânicas, nem inundações foram a causa subjacente do desaparecimento da espécie como um todo. A teoria predominante sugere que, em Java, as últimas populações começaram a declinar quando seu habitat preferido, savanas abertas com árvores dispersas, foi gradualmente substituído por floresta tropical densa.
para a qual não estavam adaptados. É possível, naturalmente, que fósseis de erectus mais recentes ainda aguardem descoberta em algum lugar. Mas até o momento, estes representam os membros finais conhecidos da espécie, o que confere a toda essa narrativa uma qualidade simultaneamente trágica e estranhamente poética. Obrigado por assistir e até a próxima no Bestiário Primal.